Mordi a língua pra falar de One Piece. Esse foi um anime que eu me recusava a assistir por causa de certas amarras que eu tinha, mas que início desse ano, com um pouquinho de esforço, percebi que eu estava bem enganado sobre o que One Piece era capaz de entregar. Por conta dessa minha falsa sensação, cada trecho, imagem e até os comentários que já me fizeram a seu respeito fortaleciam essa minha crença de que One Piece era uma obra bobinha. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho dessa minha experiência e quem sabe te convencer a repensar sobre as amarras que a gente cria com certas obras. Aquelas que juramos nunca assistir, às vezes por motivos bobos, quase infantis, mas que no fundo dizem muito mais sobre a gente do que sobre a obra em si. Já estou um tempinho sem postar aqui no canal porque meu foco mudou nos últimos meses, embora a ideia de fazer essas análises e reviews continuarem de pé, independentemente se a frequência continue baixa. Por isso, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo esse meu conteúdo. Eu sou o Will, seja bem-vindo ao Design com Oliver, o canal onde exploramos a criatividade em todas essas formas. Eu já tinha ouvido falar de One Piece desde pequeno, quando eu ainda comprava meus jogos do 3x10 de Play 2. Isso porque existe um jogo de plataforma em que os personagens de Naruto, Dragon Ball e One Piece lutavam entre si. Um crossover. Além disso, nunca havia me interessado pelas aventuras do pirata do Chapéu de Palha. Sempre que eu observava um personagem de One Piece, eu nunca senti qualquer comoção ou algum sentimento tentador que me fizesse querer conhecer mais sobre seu universo. Além disso, outro motivo que eu bato na tecla é sobre o design dos personagens. Pois algo bastante comum em One Piece são os vilões cafonas, esquisitos, idiotas e irritantes. Basicamente, esse é um fator crucial na seletividade do que decidimos assistir, não apenas meu, mas de todos nós. Na minha visão, isso influenciava na minha negatividade, mas o que eu não sabia era do que essas escolhas, elas são propositais e enriqueceram a narrativa. E eu pude perceber isso de forma mais evidente lá no arco do Arlong Park. É nesse arco que a gente percebe a genialidade da obra. O Luffy e o bando dele chegam numa ilha onde o tal do Arlong, um homem-peixe, basicamente, manda em tudo. Ele oprime a vila inteira, e aí você descobre que é justamente de lá que a Nami veio. Até então ela parecia só uma ladra interesseira, mas aí a história dela vem à tona e, cara, é pesado. Dá pra sentir o desespero dela, a forma como ela foi forçada a fingir estar do lado do inimigo pra tentar salvar o que restava da vila. O Luffy é um cara que não julga ninguém pelo passado. Ele não quer saber do que você faz ou deixou de fazer. O que importa pra ele é se você está com ele agora e se você é parte do bando. E a relação dele com a Nami mostra isso perfeitamente. Ele não força, não pressiona, só age quando ela mesma pede pela ajuda. E quando ela cai em prantos e implora, é ali que ele simplesmente coloca o chapéu nela, aquele símbolo dele, e vai pra cima do cara de peixe-espada, sem pensar duas vezes. Quando você descobre os seus parceiros, você cria o seu time. Narrativamente, o arco é muito bem construído, para te fazer sentir ódio pelo Arlong. A história revela aos poucos como ele manipulou, explorou e destruiu emocionalmente a Nami por anos. Você não sente raiva só porque ele é o vilão, você sente porque ele transformou a infância dela num pesadelo. Tudo pelo senso disrupto de superioridade. Ele domina a vila não só com uma força bruta, mas com a humilhação, deixando todo mundo impotente. A escrita ela é feita para te deixar indignado, junto com os personagens, para você sentir aquela revolta crescendo cena após cena. Então, quando o Luffy finalmente quebra tudo, literalmente destrói o lugar onde o Arlong fazia os mapas e prendia a Nami, é impossível não comemorar. Não é só o herói vencendo o vilão, é o fim de um ciclo de opressão. É como se naquele soco ele estivesse libertando todo mundo, inclusive a nossa angústia que estava assistindo aquela cena toda. Reparando bem, os personagens mais carismáticos
ou que merecem um tom mais amigável para se conectar com o telespectador, têm traços mais humanos. Já os vilões, eles são propositalmente desproporcionais, com uma estética tosca e distorcida, como os próprios Homem-Peixes. Isso ajuda a reforçar visualmente o que a narrativa quer te fazer sentir. Até o momento, com quase 300 episódios assistidos, esse foi um dos melhores arcos para mim, dividindo espaço com Alabasta, porque eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo. A história da Nami é bem chocante, e a forma como o Luffy e a tripulação enfrentam os antagonistas é um ponto-chave dessa construção narrativa. Um ponto que me incomoda e que talvez incomode outras pessoas também é a previsibilidade de certas situações. Quando você já entende como o universo da obra funciona, começa a antecipar os desfechos. Isso tira um pouco de impacto. Um exemplo claro para mim foi a luta contra o Deus do Trovão, um inimigo aparentemente invencível, que controla a eletricidade e que também perde para um homem de borracha. Não me entenda mal, faz sentido dentro da lógica do anime e até coerente, mas o problema é que a cena perde força justamente por ser óbvia demais. Me lembrou inclusive do primeiro episódio de Pokémon, quando o Ash ganha o Pikachu do Professor Carvalho e a equipe Rocket tenta capturar ele com luvas de borracha. E o Pikachu simplesmente dá um choque do trovão. É esse tipo de conveniência exagerada que me tira um pouco de imersão. E claro, é lógico que nem tudo vai ser perfeito. Estamos falando de uma obra com mais de 1000 episódios. Vai ter exagero, vai ter repetição, e vai ter momentos em que o roteiro protege personagens que já deviam ter morrido. A tripulação do Chapéu de Palha literalmente é dizimada com o choque do trovão, do Deus do Trovão. Só que eles sempre voltavam de pé de novo. Cortes profundos, eletrocuções diretas, personagens congelados. E no fim, tá todo mundo bem no episódio seguinte. Isso enfraquece a sensação de consequência. E em certos momentos te faz sentir que nada realmente está em risco. Mas apesar disso, One Piece tem momentos de evolução muito bem construídos. Um que eu gosto bastante é o arco de desenvolvimento do Zoro, principalmente em como ele vai aprendendo, aos poucos, o que é cortar. Não se trata só da força da espada, mas da mentalidade, da intenção, da técnica. Mesmo com uma lâmina comum, ele se torna capaz de cortar materiais cada vez mais resistentes. E isso, ao contrário de outras coisas, é bem trabalhado e recompensador de acompanhar. O que me fez dar uma nova chance ao One Piece foi um amigo da internet. Aquele tipo de pessoa que, quase todo dia, te joga uma curiosidade, uma notícia nova, até você ceder. E foi isso que aconteceu comigo. No começo eu assistia meio no automático, meio por insistência dele, mas aos poucos as coisas começaram a fazer sentido. Comecei a entender o peso das histórias, das decisões, das perdas. E mesmo com os exageros, os episódios arrastados e os clichês previsíveis, a obra conseguiu me pegar. Apesar de tudo, virei fã. E se tem uma coisa que o One Piece me ensinou, além dos valores como lealdade, amizade e liberdade, é que às vezes o problema não é a obra. A gente é que ainda não está preparado para ela.